Alô, você do primeiro ano, estamos aqui para mais uma aula de física do quarto trimestre. Estamos encerrando, hein, galera? Aqui estamos chegando já em dezembro e na aula de hoje nós vamos para algo bem submarino, que é o estudo da hidrostática. Nós vamos aprender alguns conceitos e grandezas físicas relativos ao estudo da hidrostática. A cena que abre essa aula é do filme Aquaman, como deu para perceber para vocês. Um detalhe, sabe, gente, como são fantásticos os efeitos especiais dos filmes. Essa cena e muitas outras, a maioria das cenas do filme Aquaman não foram rodadas debaixo d'água. Só para ficar uma curiosidade aí para vocês. Bom, mas vamos lá, vamos seguir com a aula que é o mais interessante. Então, a primeira coisa, eu vou estudar hidrostática. Tá, e o avião, ó, quando vai decolar, a turbina faz aquele movimento ali com o ar, se tiver alguma fumaça, alguma coisa, a gente consegue ver uma espécie de redemoinho formado. Mas aí eu tenho que saber o que é hidrostática. O que é hidrostática? Eu vou estudar hidrostática, eu tenho que saber o que é, qual a definição. Então tá aqui, ó. É a parte da física, estamos no estudo de física. Na verdade é a parte da mecânica ainda. Né? Eu disse a vocês desde o começo do ano. É o ano todo estudando mecânica, gente. Não tem como correr. Que estuda o comportamento dos fluidos em repouso. Ah, legal, copiei aqui, fluidos em repouso, mas o que é, professor? Que eu não sei dizer, é essa palavrinha aqui que está pegando. Então vamos lá, vamos dar continuidade. Estuda os corpos imersos, ou seja, o corpo que está dentro de um fluido. De novo, professor. O corpo que está dentro de um fluido. Mas o que é um fluido? Fluido eu já vi. Fluido de freio, fluido de lubrificação. Então pensa que é um tipo de graxa, certo? É algo viscoso. Não, gente. Fluido é uma coisa bem mais simples. Certo? O que é um fluido? É o estado em que a matéria pode escoar, pode fluir. Professor, ainda não entendi. É o estudo em que a matéria... Estado em que a matéria pode passar por um orifício, por um cano. Pensa aí na tubulação. Em que estados da matéria podem passar por um cano? Não estou falando de substância, estou falando de estado. Então, o que é que pode passar por um cano? Pode passar... Temos 3 estados da matéria, lembrando, né? Tem outros, mas aqui a nível médio a gente estuda 3. Sólido, líquido e gasoso. Desses 3, ô negocinho chato. Desses 3, quais estados podem fluir, passar por um cano? Sólido, líquido ou gasoso? Só tem um que não passa, né, gente? O sólido. E em alguns casos, por exemplo, em grãos, tem aquelas torneiras daqueles silos que o grão ele pode escoar, mas nesse caso a gente não considera como fluido, certo? Continua sendo sólido. Então, os estados que podem escoar são 2 estados. Estou falando de estado. Aí substância você tira, certo? Eu tenho sólido, líquido e gasoso. O sólido não, o líquido e o gás. Professor, como assim? O líquido ele não passa através de um cano? Isso é bem óbvio, né? Chega na sua casa aí da torneira pelos canos, encanamento. E em alguns lugares o gás também é encanado. Certo? O gás é transmitido através de canos, a gente tem os gasodutos, certo? Que passam gases através de canos, então o gás também pode passar através de cano. A gente está vivendo uma crise agora da pandemia, e muita gente está sendo entubada. O que é um tubo? Certo? É um cano por onde vai passar o oxigênio para quem está lá com dificuldade de respirar. Então o oxigênio também está fluindo, também está escoando, também é um fluido. Então, o que são fluidos, galera? Agora a gente já sabe, né? Tudo aquilo que pode escoar. Água, óleo, álcool, diesel, gasolina, água da praia, o ar, certo? Tudo que você imaginar que possa fluir, a gente diz que é um fluido. Agora, obviamente, hidrostática a gente se refere mais, principalmente aqui no ensino médio, a gente vai focar no estudo dos líquidos. Principalmente na próxima aula, como vocês vão ver alguns conceitos, alguns teoremas fundamentais. São todos os líquidos e os gases, como a gente já falou. E aqui nós temos um gás, ó, certo? Que é uma fumaça que está formando aqui um tubo por conta da turbina do avião, por causa da hélice do avião aqui. Formou isso. É muito comum ver esse tipo de situação em aeroportos. Continuamos a ver alguns conceitos. Primeiro conceito. Segundo conceito, a gente já viu o fluido. O que a gente vai estudar hoje é o conceito de densidade. Aí vem aquela velha piadinha sem graça que você já deve ter ouvido muitas vezes. Certo? Isso aí é para ver ou para comer? Não, não é essa piada que eu me refiro. Essa piada é do tio de vocês aí na ceia do Natal.
A piada que eu estou me referindo é quando alguém pergunta assim, ó. Lá veio com o pavê de novo na cabeça, sempre que fala isso. O que é que pesa mais? 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de pena? Aí você pensa. Não pense, não perca seu tempo. Certo? Os dois pesam a mesma coisa. Os dois têm a mesma massa, 1 quilo, 1 quilo. Não tem um pesar mais do que o outro. E o peso, você sabe, é massa vezes gravidade. Então, o mesmo peso também. O que muda aí é o volume, certo? Para ter 1 quilo de chumbo, olha aqui, ó, 1 quilo de chumbo você tem uma barrinha, certo? Aqui está o chumbo, cujo símbolo é o PB, né? A Paraíba é o chumbo, certo? Vem do latim pluvius. E 1 quilo de pena, pena não é um elemento químico, então tá aqui, eu preciso de um balaio para colocar minhas penas aqui, certo? Aqui eu tenho 1 quilo de chumbo e aqui eu tenho 1 quilo de pena. Pena não é elemento químico, então eu vou escrever aqui com esses horríveis garranchos por causa da caneta. Então perceberam a diferença? 1 quilo, os dois pesam a mesma coisa. O problema está no volume, o espaço que 1 quilo de pena vai ter. Isso acontece por conta da proximidade das partículas. Então, ó, densidade. A densidade de um corpo define-se como a relação entre a massa e o volume. Massa e volume. Aí volume vocês já devem ter visto em matemática, ano passado e nesse ano também. O que é volume, gente? Volume é o espaço que o corpo ocupa. Não é isso? Tem a ver com largura, altura e comprimento, ou largura, profundidade e comprimento. Quando você lida com a piscina, por exemplo, que quer ter o volume de água. O volume dessa casa, do quarto onde vocês estão, é só pegar altura, largura e comprimento. Pegar as 3 dimensões e multiplicar. Você quer o volume da piscina, pega as 3 dimensões. Altura, largura e profundidade. Multiplica uma pela outra, achou o volume. Então o volume tem as 3 dimensões, é o famoso 3D da física. Então o espaço que ocupa, então a pena já dá para ver que tem volume maior. Só que a pena deve ter, os dois aí tem a maior massa, e a pena obviamente vai ter uma menor densidade. Mede o grau de concentração, olha aí, de concentração. Esse concentração aqui, a língua portuguesa é muito ambígua, né? Certo? Muito ambígua e também algumas palavras têm duplo sentido, dependendo de como você utiliza. Esse grau de concentração aí não é porque as penas vão ficar se concentrando, eu estou aqui me concentrando na aula. Não. Certo? Concentração aí é no sentido de agrupamento mesmo. Então, mede o grau de agrupamento de como as partículas estão juntas. De massa em determinado volume. Então, no chumbo aqui, ó, se eu fosse ver as partículas do chumbo, era um monte de partícula aqui, uma perto da outra, gente. É um aglomerado que não pode ter agora, viu? Com essa pandemia. Na pena não, partícula aqui, outra aqui distante, mais uma partículazinha aqui, perdida, outra aqui, certo? Então a pena seria o quê? Seria o pessoal na pandemia, distanciamento social entre as partículas. E o chumbo não, é aglomerado, é o que não pode haver. Certo? Só para ficar melhor de você entender. Fórmula matemática, professor, tem que ter uma fórmula, né? Quando isso não é a relação entre massa e volume, então a razão entre massa e volume, o quociente entre massa e volume. Você vai dividir a massa pelo volume, você acha a densidade. Professor, e qual a unidade? Vai ser dada em que aqui? Aí depende do que você está trabalhando. Certo, gente? Se a massa estiver dada em quilo, e o volume, por exemplo, em metro cúbico, vai ser quilo por metro cúbico. Eu posso ter também grama por centímetro cúbico. Tem várias unidades para você trabalhar isso. Então, é massa com relação ao volume. Massa com relação ao volume. Certo? Isso é densidade. Eu aprendi a apagar isso aqui, mas só que eu não vou não dar para vocês assistirem, certo? Que eu perco tempo brincando com essa canetinha chata aqui. Então, só para vocês terem ideia, certo? De como funciona isso, se você colocar um ovo na água, ele tende a afundar. Você coloca o ovo na água, ele tende a afundar. Por quê? Porque substâncias mais densas, então o ovo aqui, ó, mais denso. Quando você compara duas substâncias, a mais densa sempre vai ficar embaixo. Certo, gente? Não é que seja mais pesado, é mais denso. Certo? Não é mais pesado, é mais denso. Por quê? Porque a densidade está relacionada com a massa. Está relacionado. Mais denso. Porque se fosse uma bola de isopor, não ia descer. A gente vai falar da bola de isopor futuramente, quando a gente estiver estudando em puxo. Mas basicamente é isso. Se for mais denso, afunda. Se for menos denso, não. E aí você começa a colocar sal na água. Certo? Coloca sal na água. O que vai acontecer com o ovo? Ele começa a subir. Se colocar sal demais, certo? O ovo pode até boiar. Pode fazer essa experiência em casa. Professor, por que isso acontece?
porque o sal altera a densidade da água. Então dá para ver que a água do mar é mais densa do que a água de um rio. E aí a gente começa a entender melhor aquele fenômeno que você já deve ter visto na aula de geografia, a questão da pororoca, né? A mistura de água. A gente começa a entender mais também, visto em geografia, a questão das correntes marítimas. Como é que ocorrem as correntes marítimas? Porque a densidade da própria água do mar é diferente à medida que você vai se aprofundando. Então, essa variação da densidade da água provoca também um movimento das águas, que tem a ver com temperatura também, isso aí fica mais para a geografia, mas está relacionado com a densidade também. Um outro conceito, para a gente entender ainda a questão da densidade, é o conceito de líquidos immiscíveis. Immiscíveis, anote aí para não errar, certo? O que são líquidos immiscíveis? São aqueles líquidos que não se misturam. Então, eles não se misturam. Se não se mistura, professor, como é que forma uma mistura? Não se mistura, forma uma mistura. É porque essa mistura aqui, na verdade, a gente diz uma mistura conceitual. O que é conceitual? O conceito dela. Certo? Vocês devem ter visto isso em química, lá no começo do ano. Se não viram, vão ver. São aqueles que não se misturam, são líquidos, porque eu estou falando só dos líquidos, não estou falando de outras substâncias. Então, para a gente entender melhor ainda o conceito de densidade. Então, líquidos que não se misturam são immiscíveis. Formam uma mistura heterogênea. Professor, nunca entendi esse negócio de mistura heterogênea. Heterogênea é que olhando a olho nu, ou seja, sem nenhum equipamento, você pode dizer quem é quem. Por exemplo, água e óleo, que é o dessa figura aqui. Água e gasolina, certo? Água e diesel. Então, essas substâncias, elas não se misturam de forma alguma. Na verdade, o óleo e a água, se você colocar sabão e misturar bem, você vai começar a quebrar as moléculas do óleo, então pode haver sim uma mistura, certo? Mas a gente está falando de forma natural. De forma natural, água e óleo não se misturam, água e gasolina não se misturam, água e diesel e por aí vai. Então, ó, tem a água e tem o óleo, certo? Aqui, água e óleo. O que acontece quando você coloca dois líquidos immiscíveis no mesmo recipiente? Um dos líquidos vai para baixo. É por isso que eu cheguei na questão da densidade que a gente está estudando. Quem é que vai para baixo? Acabei de falar no slide anterior, aquele que é mais denso. Então, com isso, a gente aprende que a água é uma das substâncias com maior densidade. Certo? Repita aí comigo, anote aí no seu caderno. A água é uma das substâncias com maior densidade. Quando você coloca água e isopor, quem é que vai para baixo? A água. Coloca aí água e óleo, quem vai para baixo? A água. Água e gasolina, a água. É por isso que você já deve ter visto, tá? Tanto na vida real como em filmes. Tem um filme aqui que me vem à cabeça, deixa eu ver, Free Willy. Eita, essa foi lá dos avós de vocês, dos pais. Mas a baleia, cujo nome não é Free Willy, todo mundo pensa que o nome da baleia é Free Willy, é apenas Willy. Certo? Esse Free vem de libertem Willy. Bom, mas voltando aqui para a aula. Naquele filme, eu acho que é Free Willy 2, Resgate, eu acho que é isso. Nunca fui muito fã dessa baleia chata. Tem uma cena em que o mar fica pegando fogo. Meu Deus do céu, que mentira do cinema aí o mar pegando fogo. Pode ocorrer, gente. É claro que pode. Como é que isso pode ocorrer? A água do mar é mais densa, vai ficar na parte de baixo. Certo? Então, se a gasolina, o óleo diesel, o petróleo fica aqui em cima e vem alguém aqui desavisado ou tem uma faísca e mete fogo aqui, ó. Certo? O que vai acontecer? Se o líquido que tiver aqui em cima for inflamável, ele vai pegar fogo. Aí você tem a impressão de que está pegando fogo no mar, é o fim do mundo, ou então é mentira do filme. Não, não é, sabe que não é. Tudo isso ocorre por conta da densidade e por conta de água e gasolina ou água e petróleo serem líquidos immiscíveis. Pressão. Chegamos a mais uma grandeza física. Pressão é comumente ou erradamente relacionado com força. Estão relacionados, a gente vai ver. Mas primeira coisa que a gente faz, pressão não é força. Certo? Primeira coisa que a gente aprende. Tem que aprender isso. Pressão não é força. Pressão não é força. Certo? Mas, professor, já vi em filme assim, por exemplo, alguém está sangrando, aí o outro vem, bota pressão aqui, o cara bota um pano e empurra. Aquilo ali não está fazendo força, não está fazendo pressão? Estão relacionados. Se você coloca força em algum lugar, você vai ocasionar uma pressão. Mas pressão e força são conceitos diferentes. Certo? Pressão, força a gente já viu
nas aulas sobre leis de Newton, você deu uma revisada aí, sobre o que é força, daquilo capaz de alterar o estado do corpo, blá, 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 blá. A gente já viu. E pressão, professor? É uma grandeza física também, que pode ser calculada pela razão entre força e área. Veja só, vai ser a relação entre a força e a área. Professor, não sei o que é área. A área só sei negócio de futebol. Grande área, pequena área. Não. Área é a mesma coisa que superfície. Professor, não sei o que é superfície. Meu filho, você está no ensino médio. Superfície, certo? É como se fosse assim... Pronto, você vai comprar um terreno. Ah, o terreno aqui, meu terreno aqui de 30 por 15, terreno de 30 por 10. Minha casa tem a seguinte minha casa tem as dimensões de 20 por 40, meu quarto. Isso é superfície. São duas dimensões. Área são duas dimensões. A superfície de quadro que dá aula. Como não está vendo aula, uma aqui é a superfície do seu celular, a tela do seu celular. Ah, professor, mas a tela do meu celular, a tela da televisão é dada em polegadas. Deixa eu explicar aqui para você, meu filho aí. É dado em polegadas realmente, é porque, na verdade, quando você pega uma tela, certo? A televisão sempre foi assim. Não me pergunte por quê, certo? Televisão celular. Eles nunca venderam pela área. Ia ficar estranho, né? Essa televisão aqui é 30 por 40. A gente faz área, a questão proporcional, a gente diz da foto, né? Essa foto é 3 por 4. Mas você jamais ia dizer da televisão 3 por 4, 18 por 30, 4 por 50, não diz isso. Quem ainda trabalha com vídeo sabe algumas dimensões de vídeo, que não é o caso aqui agora. Mas televisão ou celular, vou até colocar assim também, ó. Isso aqui é o celular, né? Que é em pezinho. Como é que é medido para dizer que é 5 polegadas, 10 polegadas, 14, sei lá quanto for o tamanho, certo? 50, 65. É isso aqui, gente. Eles medem o tamanho da diagonal. Por isso que é dado em polegadas, certo? Mede a diagonal. A diagonal do seu celular, a diagonal da televisão. Então, quando você pegar uma televisão agora de 65 polegadas, é lógico que você vai transformar de polegada para centímetro. Mas você pode medir essa distância aqui, ou a tela do seu celular, meça essa distância, transforma aí para centímetro, você vai ver que dá exatamente a medida que você efetuou, certo? Bom, aí voltando para cá, então tenho a pressão é a relação entre força e área. Então, obviamente, está aqui a fórmula, né? Força e área. Em alguns livros, ao invés de A, você vai ter o S. Aí já estou dizendo logo adiantando aqui, eu quero S de superfície, certo? Força dividido pela superfície. Área, tanto faz, é fórmula. S maiúsculo ou minúsculo, tanto faz, gente, tanto faz. O que você não pode errar é essa questão de maiúsculo e minúsculo. E eu estou falando minúsculo, não menúsculo, isso é errado demais. Certo? O que você não pode errar são as unidades. Newton, N maiúsculo, metro, M minúsculo, quilograma, K minúsculo. As unidades você não pode errar. A questão de representação, certo? Dificilmente se cobra isso. Então, ó, é a força aplicada em uma superfície. Força aplicada em uma superfície. Sabe por quê? Você pegar seu dedo aí, olha para o seu dedo. Professor, que dedo? Qualquer dedo. Agora coloca o seu dedo no braço. Você consegue, tirando aí as meninas que têm unha grande, certo? Mas vamos perguntar assim, você consegue perfurar o seu braço com o dedo? Você vai tocar, não consegue. Certo? Por que isso ocorre? Porque você... Será que é porque eu não tenho força suficiente? Claro que eu tenho. Se fosse um filme de terror, com um dedo o cara fura, né? O olho do outro e tudo mais. O rosto do outro. Mas aqui não é questão de ter força, é questão de pressão. Por quê? Você não conseguiu perfurar o seu braço. Mas vem um mosquito, vem um infeliz de uma abelha, encosta no seu braço. Tum! Certo? Haja dor aí, né? Se for uma abelha, no caso. Ele conseguiu perfurar o que você não conseguiu com o seu dedo. E o ser humano, obviamente, é muito mais forte do que uma abelha. Por que é que ele conseguiu fazer isso, gente? Porque com a área de contato entre o ferrão da abelha, entre o bico lá da muriçoca, que eu não sei nem como é que chama aquilo, é bem menor, eles conseguem exercer uma pressão maior. Quanto pressão e área são inversamente proporcionais, certo? Aí decora aí a frasezinha que eu sempre deixo. Quanto maior a área, menor a pressão. Quanto maior a área, menor a pressão. Quanto maior a área, menor a pressão. E vice-versa. Para quem está escrevendo aí, que eu já vi em algum resumo, o vice aí com S, pelo amor de Deus, viu, gente? Vice, V-I-C-E. Versa, V-E-R-S-A. E
a unidade, professor? Olha a piadinha que tem aqui, ó. O memezinho que tem, brincando com a unidade. A unidade de força é Newton. Não é isso, gente? A unidade de força do sistema internacional é o Newton, em maiúsculo. E a unidade de área do sistema internacional é o metro. Embora possa estar com quilômetro e tudo mais, mas é o metro. Então, a unidade de pressão é Newton por metro. Mas a unidade de pressão do sistema internacional pega esse Newton por metro e vai receber um apelido de Pascal, que é PA. Certo, gente? P maiúsculo, A minúsculo. Pascal. Não é Pascoal. Pascoal é coisa da Páscoa. Certo? É Pascal. A unidade de pressão do sistema internacional é o Pascal. Então aqui ele faz uma piadinha. Adivinhe quem sou? Aí tem o Newton aqui. Só que ele está em cima de uma área aqui, ó. 1 metro por 1 metro. Dá para ver aqui, está meio ruimzinho, mas é 1 metro por 1 metro, certo? E o que é o Newton por metro? Newton por metro quadrado, perdão. A unidade de área é metro quadrado. Newton por metro quadrado. Metro vezes metro dá metro quadrado, né? Newton por metro quadrado é o quê? Aí ele fala, é muito fácil, você é o Newton. Aí não, sou o Pascal, porque ele está aqui na área. Uma piadinha meio sem graça, mas que leva você a lembrar da unidade de pressão, certo? E dos conceitos aí. Ainda com relação à pressão, tá? Digamos duas pessoas que têm a mesma massa, né? 1 kg de pena de chumbo. Então, digamos aí, duas pessoas com a mesma massa e estão na areia movediça, por exemplo. Então, quem está em pé afunda mais rápido. Quando você tiver em areia movediça, se é que você vai estar, certo? Se você estiver em pé, você afunda mais rápido. Por quê? Veja a área de contato aqui, ó. A área de contato é menor. E o que foi que eu falei? Quanto menor a área, maior a pressão. Olha a área de contato aqui desse corpo. É isso tudo. Então, quanto maior a área, menor a pressão, certo? Tem mais. Se você pegar um lápis e fizer isso aqui, certo? Vou chamar aqui de A e B, os seus dedos, para ficar mais fácil entender. Você pega isso aqui e aperta. Qual é o dedo que vai doer? O seu dedo A aqui ou o seu dedo B? É lógico que é o dedo B, né? O dedo B aqui vai sair dor. Em quadrinhos, a dor é representada por estrelinha, né? Aqui, ó, vai doer. Por que isso acontece? Se a força é a mesma dos dois lados, certo? A força é a mesma. Por isso que eu disse, ó, não confunda a pressão com força. A força aqui é a mesma. É você que está colocando ação e reação, certo? De um lado e de outro. É a mesma. Por que isso acontece? Tem a ver com a área. Olha a área de contato aqui, bem mostrado pela figura. E olha a área de contato aqui de A. Aí eu pergunto para vocês, qual é a área maior? A ou B? A. Quanto maior a área, menor a pressão. Quanto menor a área, maior a pressão. Ai, que dor aqui no meu dedo B. Vocês já devem ter visto também, em filmes, para andar na neve, certo? Se usa aqueles sapatos que parecem uma raquete. Certo? Se não me engano, se você colocar no Google aí, raquete neve, vai aparecer um monte de sapato chamado de raquete mesmo. Esse aqui está até mais estilizado. Tem uns que são feitos os dos nativos, são feitos de uma coisa artesanal mesmo. Aqui é de plástico, né? Uma liga qualquer aqui, certo? Uma liga plástica qualquer, que a gente está vendo. Mas ele aumenta a área. Se ele estivesse andando na neve só com esse sapato, só com essa parte branca aqui, ó, a área seria menor. Então você aumenta a área. Para que eu aumento a área? Para diminuir a pressão. Aprenda isso. Um aumenta, o outro diminui. Certo? Quanto menor a área, maior a pressão. Quanto menor a pressão, maior a área. E por aí vai. Certo? É sempre menor do que o outro. É por isso que tem aqueles carros que trafegam na areia da praia, aqueles bugs, tem roda grossa, que é feito para andar em terrenos com muita areia. Por quê? Quanto maior a largura do pneu, maior a área de contato. Quanto maior a área, menor a pressão. Altitude. Vamos aí para mais um conceito. Vamos estudar altitude. Cuidado, não confunda altitude com atitude, certo? A atitude é quando você estuda, quando você tem vergonha na cara e estuda para aprender. Aí você tem atitude. Aqui é altitude, tem um L, altitude. O que é altitude? Altitude é um tipo de altura. Mas eu vou dizer aqui, certo? Que altitude é diferente de altura. Para que você aprenda melhor. Por quê? A altura é quando você mede uma pessoa, um obstáculo, um objeto aí qualquer, verticalmente de um ponto menor para um ponto maior.
certo? A altura de um prédio, a altura de uma casa, a altura de uma montanha, a altura de uma pessoa, a altura de uma mesa, a altura de que você quiser. De um ponto menor para um ponto maior verticalmente. Essa linha aqui saiu verticalmente horrorosa, mas dá para você entender. Essa é a altura. A altitude também é um tipo de altura, mas só que é uma altura com relação ao nível do mar. Olha aqui, ó. Distância vertical, ou seja, a altura de determinado ponto em relação ao nível do mar. É isso que você tem que aprender. Você pode até anotar aí, ó. Certo? Anota aí agora. O que é altitude? Altitude é a altura com relação ao nível do mar. Aí você pode até esquecer isso aqui. A altitude é a altura em relação ao nível do mar. Certo? Eu tenho aqui o nível do mar. E eu vou ter altitude a partir do momento que você sai desse nível, que você começa a subir. E aí a gente lembra de geografia, né? Que existem morros, existem montanhas, existe planalto, existe vale, existe um monte de coisa aí que faz com que a altitude do planeta, o planeta cheio de depressões, certo? Fique maior ou menor. Pode ficar menor que o nível do mar, professor? Claro, pode. Se tiver aqui, por exemplo, a gente considera poucos metros e tudo, mas a gente considera que é o nível do mar, certo? Não é porque você está no segundo andar da sua casa que você está bem acima do nível do mar. Ai, meu Deus, vou sentir efeito de altitude. Não, é pouco. É lógico que está acima do nível do mar, mas é muito pouco para que sim. Aqui em B está abaixo do nível do mar e aqui em A está acima do nível do mar, certo? Aqui é o nível do mar. Esqueça aqui C, porque C é profundo, a gente vai ver depois C. Certo? O nível do mar, em B está abaixo e A. E o que a altitude influencia na pressão, gente? A gente vai ver agora. A altitude influencia na pressão, é um tipo de pressão. Mas o que eu quero que vocês relembrem aqui é que existem alguns lugares que podem estar acima do nível do mar, ou seja, está em montanha, está em planalto. Aqui mesmo na Paraíba, a gente tem o Planalto da Borborema. Então, se você comparar Cabedelo com Campina Grande, por exemplo, Campina Grande está em uma elevação maior em relação ao nível do mar. Então, a altitude de Campina Grande é maior do que a de Cabedelo. Certo? É pouca coisa. É um planalto da Borborema, mas é um planalto. Influencia no clima. Quem já foi em Campina Grande sabe disso, além de ser interior, por conta do clima também. E existem os locais lá que os jogadores reclamam, né? Quito, sei lá o que, Cidade do México, tudo acima do nível do mar. Então tem muitos jogadores que reclamam, daqui a pouco a gente vai ver por quê. E existem lugares também abaixo do nível do mar, obviamente. Professor, que lugares são esses? Os famosos Países Baixos. Vocês já ouviram falar em Países Baixos? Não? Que vergonha de novo, vocês estão no ensino médio, gente. Ali a Holanda, a Bélgica, Luxemburgo, são os famosos Países Baixos que estão abaixo do nível do mar. Além desse, tem outros locais também. Vocês podem pesquisar aí pelo Google. Aí a gente vem aqui e volta para o assunto pressão atmosférica. O que é pressão atmosférica? A gente já está dizendo, é a pressão da atmosfera, é a pressão do ar. Professor, e o ar exerce pressão? Exerce. É que a gente como ser humano, biologicamente falando, a gente entre aspas, né, projetado, a gente é construído como ser humano que nós somos para viver nessa pressão. A gente está acostumado a viver nessa pressão do ar. Então a gente nem consegue sentir mais a pressão do ar. Mas existe uma pressão. O ar, ele tem um peso. E esse peso chama-se pressão atmosférica. Se tem peso, ele causa pressão. Certo? Então aqui vocês estão vendo nessa figura, essa figura é muito boa, eu peguei aí da internet, não sei, confesso que não sei a fonte. Veja que as partículas de oxigênio, as moléculas de ar, estão bem próximas quando você está a nível do mar. Então, perto da superfície, os gases da atmosfera se deformam com a força da gravidade. Fica tudo acumulado aqui embaixo, gente. Então, é essa que é a pressão maior. À medida que você sobe uma montanha, um morro, um planalto, seja lá o que for, as moléculas de ar vão ficando cada vez mais espaçadas. Não é que deixe de existir ar, é que as moléculas vão ficando mais espaçadas. O espaço aqui entre uma molécula e outra vai ficando cada vez maior à medida que você sobe. Ou seja, a pressão atmosférica vai diminuindo. Lá vai de novo para você anotar aí. Anote aí. Ó. Quanto maior a altitude, se eu estou subindo aqui, ó, menor a pressão atmosférica. De novo, quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. É por isso que cidades que estão acima do nível do mar têm pouca resistência ao ar. Por isso que se diz que no futebol, né, que é um esporte que se reclama muito, a bola corre mais. Professor,
e fica ruim de respirar, o ser humano, certo? Ele se adapta a diferentes tipos de ambiente. A gente costuma até dizer que o ser humano é uma desgraça para o planeta, certo? Alguns seres humanos, a maioria dos seres humanos. Então ele se adapta, certo? Se eu não me engano, isso é em química, lei de Henry. Vocês dão uma olhada aí. Então, com o tempo, o ser humano ele costuma produzir mais glóbulos vermelhos. Não sei se é bem isso, se tem uma olhadazinha na aula de química ou de biologia. Produzir mais glóbulos vermelhos para se adaptar ao ar rarefeito. Pronto, o ar ficar rarefeito. A se adaptar ao ar rarefeito. Então, ele respira normalmente e vive normalmente em cidades com elevada altitude. O problema é para quem chega, quem sai da baixa altitude. Sair aqui, ó, estou acostumado aqui, certo? Jogadores brasileiros, vai jogar lá na altitude. Então, assim que você chega, seu organismo sente a diferença. É quando você chega e tem uma dificuldade para respirar. Existe até alguns locais que servem chás para vocês, o chá da folha de coca, por exemplo, certo? É muito bem servido na Bolívia para ajudar você a se aclimatar. Então, não é só questão de relato, é físico mesmo, isso é físico, é provado, certo? Nos primeiros dias, quiçá até nos primeiros meses, certo? Eu não sei dizer, nos primeiros meses eu acho que não, mas acho que nos primeiros 30 dias por aí, você sente e muito os efeitos da altitude, tontura, dor de cabeça, certo? Não sei se chega a causar algo grave, que era uma das preocupações do pessoal do esporte. Mas até agora, não que eu saiba, acho que nunca morreu, graças a Deus, nunca teve nenhum acidente sério, simplesmente pela mudança de altitude, certo? E por fim a gente vai para mais um conceito, o conceito de pressão agora não é mais atmosférica, hidrostática. Hidro vem de água. Pressão hidrostática é a pressão de uma coluna de água, a pressão quando você está dentro da água. Olha aqui, ó. É aquela, ou seja, a pressão que ocorre no interior do líquido. Você tem que estar dentro do líquido. Se você não estiver dentro do líquido, você não sente essa pressão. Se estiver fora do líquido, você está na pressão atmosférica, lógico. Sendo exercida pelo peso do próprio líquido, assim como a pressão atmosférica é exercida pelo peso do ar, certo? A pressão hidrostática é exercida pelo peso do líquido. No caso a água, vamos dizer logo aqui, a água. Ninguém vai entrar numa banheira de óleo, ninguém vai entrar numa banheira de petróleo, certo? Mas o raciocínio é o mesmo para todos os fluidos. Seu valor depende da profundidade. Olha, basicamente isso aqui é a profundidade. Quanto maior a profundidade, maior a pressão hidrostática. Dessa vez é maior e maior, certo? Quanto mais profundo você mergulha, maior a pressão. É por isso que a gente sente às vezes o tímpano. Já falei nas aulas aqui. Ah, não foi para vocês, certo? Foi nas aulas para o pessoal do segundo ano, que a gente estava vendo a questão de som. Então, mas é basicamente isso. O tímpano é uma membrana no ouvido que vibra muito e ele sofre com alteração de pressão, porque o que a gente escuta tem a ver com a pressão do ar, gente. Então, se você mergulha, a pressão que vai estar no tímpano agora é a pressão da água. Então, tá aqui, ó. Em cima não tenho nada, já falei para vocês, né? A pressão atmosférica, não interfere aqui agora. Aí eu tenho um ponto aqui qualquer. E eu tenho uma certa altura ou profundidade. Profundidade, obviamente, não vou chamar de P. E a maioria dos livros, a gente já falou isso aqui, desde o estudo da gravidade, né? Chama a altura de H. Rei. H maiúsculo ou minúsculo, professor? Tanto faz. Eu costumo usar o minúsculo. Então, como é dada essa pressão? A pressão é dGH. Simplesinho aí pra gente. Densidade, gravidade e altura. A pressão aqui nesse ponto depende da densidade do líquido, geralmente a água, não vai mudar, da gravidade, estamos no planeta Terra, então é sempre 10, tá? E a altura. Então, obviamente, se a densidade do líquido muda muito pouco, né? No caso da água do mar, como eu falei para vocês. Então não afeta a pressão. Ela vai entrar no cálculo, mas não afeta diretamente se você ficar nadando de um lado para o outro aqui, certo? Gravidade também não, ninguém vai entrar na piscina, nadar até a Lua, nadar até o espaço, não existe isso. Então, o que é que afeta diretamente a profundidade da pressão? Já dei a resposta, né? É a profundidade. Por isso que ele diz aqui, o seu valor depende da profundidade do ponto. Não é apenas a profundidade, certo? Mas depende principalmente da profundidade. Quanto mais profundo o mergulho, maior vai ser minha pressão. Então vamos lá para alguma decorrência da corrência maior. É aqui uma barragem. Barragem aqui está cheia, né? Barragem aqui no Brasil que eu falo.
certo? A gente tem barragem de hidrelétrica, a gente tem barragem de detritos, como é no caso aqui houve ali em Mariana. A gente tem vários tipos de barragem de rio, como é o caso aqui na Paraíba. Por aí vai. A barragem, ela costuma ter esse formato, certo? Aqui em cima ela é bem fininha e ela vai aumentando a sua espessura à medida que é construída. E por que a barragem tem que ter esse formato, gente, mais espessa aqui embaixo? A resposta está nessas setinhas. A pressão da água, ela vai... Isso aqui é tudo pressão. A pressão da água vai aumentando à medida que a profundidade vai aumentando também. Quanto maior a profundidade, maior a pressão hidrostática. Unidade de pressão hidrostática, a mesma coisa que eu falei de pressão, né? Unidade de Pascal também. Newton por metro quadrado. Vamos aos exercícios para finalizar a nossa aula. No rótulo de um vidro de conserva à venda no mercado, obtém-se as seguintes informações. Volume de 500 ml, massa de 1000 gramas. À medida que eu for resolvendo o exercício, se você quiser acompanhar, dê pause, resolve e vem conferir. Certo? Calcule a densidade do produto. Densidade é massa sobre volume, né? Acabei de falar. Professor, que unidade vai dar a densidade? Quando ele não pede, gente, é a unidade que tiver aqui. Fica a seu critério. É só para ver se você sabe calcular a densidade. Então aqui eu não vou nem mexer nas unidades. A massa é 1000. E o volume, 500 ml. Isso aqui vai ficar bem fácil, né? 10 dividido por 5, 2 gramas por ml. Olha aqui, 2 gramas por ml. Massa dividido pelo volume, 1000 dividido por 500, já 2. Unidade de massa, grama, unidade de volume, 500 ml. Se você quiser transformar as unidades aqui, fique à vontade para ir testando aí as unidades de densidade que você pode ter. Grama por metro cúbico, grama por centímetro cúbico, quilograma por metro cúbico. Depende muito das unidades que estão dando para você trabalhar. Certo? Questão de conversão de unidades, você faz de acordo com o exercício que ele está pedindo. Um dos problemas ambientais vivenciados pela agricultura hoje em dia é a compactação do solo, devido ao intenso tráfego de máquinas cada vez mais pesado. A gente sabe que se o solo estiver muito compacto, muito amassado, ele não fica aerado. E o solo, quando não está aerado, ele é péssimo para a agricultura. Certo? Ele pode até se transformar em um deserto. Por isso que se usa minhoca, por exemplo, para estar perfurando a utilidade das minhocas. Certo? Está perfurando, e outros bichos também, está perfurando o solo, está ajudando a aerar o solo. Reduzindo a produtividade, tá vendo? Se o solo estiver muito compactado, das culturas. Uma das formas de prevenir o problema da compactação do solo e substituir, sim, aí devido ao intenso tráfego de máquinas cada vez mais pesadas, os tratores lá para colher, para arar, certo? Uma das formas de prevenir o problema da compactação do solo e substituir os pneus tratores. Opa, tá errado aqui. Verbo ser aqui, assim eu não consigo raciocinar. É substituir os pneus dos tratores por pneus mais... Você quer diminuir o que, gente? Eu quero diminuir a pressão. Quero diminuir a pressão. Não é isso? Se eu quero diminuir a pressão, o que é que eu tenho que fazer com a área? Aumentar a área. Para aumentar a área, o pneu tem que ser mais largo ou mais estreito? Muito bem, tem que ser mais largo. Então, de cara, letra B cai fora. Letra D cai fora. Pneu mais alto, nada a ver, cai fora. Ou é a letra A ou é a letra C, certo? Pneus largos. Reduzindo a pressão, aumentando a pressão. Se eu aumentar a pressão, eu estou aumentando o problema. Não estou resolvendo. Então, cai fora aqui. Resposta correta, letra A. Pneus mais largos. Porque aumenta a área. Quanto maior a área, menor a pressão. Perfeito. Essa questão foi questão de Enem, certo? Uma força de 200 newtons, vamos anotar aqui, ó, força 200 newtons, é aplicada sobre uma área, superfície, não sei porque eu gosto de chamar de S, vou poder chamar de A, dava mesmo, certo? 0,5 metros quadrados, vamos transformar isso aqui em potência de 10, né? 5 vezes 10 elevado, ó, 2 casas, lembram lá do primeiro ano, do primeiro bimestre, 5 vezes 10 a menos 2 metros quadrados. Qual a pressão exercida sobre essa área? Pressão é força sobre a área, gente. De novo, substituição apenas matemática, porque as unidades já estão adequadas. Newton metro quadrado. Certo? Então vai ser 200 dividido por 5 vezes 10 a menos 2. Menos 2. Quanto é 200 dividido por 5? Dá 40, né, gente?
40. E esse 10 a menos 2, quando passa para cima, muda o sinal. Lembram disso? Menos 2 passou para cima, inverte o sinal, fica 2. 40 vezes 10 ao quadrado é a mesma coisa que 40 com mais 2 zeros. Ah, mas ele não quer. Aqui está correto, eu nem olhei a resposta dali. 4.000 Newton por metro quadrado. Eu vou fazer aquela brincadeira de converter tudo. Newton por metro quadrado. Professor, não tem essa resposta aqui. Está tudo errado que o senhor fez. Não, não está. Se eu transformar de novo em notação científica, que é uma que a gente pratica, a vírgula está aqui, à direita, vou andar quantas casas até o número ficar entre 1 e 10? 1, 2, 3 casas. Então, isso aqui é 4 vezes 10 a terceira. Professor, mas aqui está Newton por metro quadrado. E como é que o apelido, ou que eu nomeei Newton por metro quadrado, tem até aquela piadinha lá, o Pascal. Então, a resposta correta, olha aqui, agora sim. Letra C. C de sapo. Uma esfera encontra-se submersa, ou seja, está dentro d'água, certo? Infinitos são os pontos de contato da água com a esfera. A representação da força que a água exerce sobre a esfera em apenas 8 pontos, ou seja, tem 8 setinhas aí em todas as opções, está corretamente desenhada na alternativa. Todo mundo dentro d'água, certo? Eu vou botar aqui, ó, a água está aqui. Todo mundo dentro d'água. Então vamos lá. Na letra A, olha aqui os pontos de pressão, tudo empurrando a esfera para dentro. Eita, pode ser a letra A. Vamos deixar aqui na dúvida. Na letra B, tem setinha saindo, gente. Certo? A água exerce pressão sobre todos os pontos do corpo. Lembra do que eu falei? Aqui ela não está exercendo pressão, né? É o corpo que está exercendo pressão. Se isso acontecesse na vida real, essa bolinha aqui ia estar subindo. Ó. Então a letra B eu já descarto. Não está certo. Letra C parece com a letra A. Vou botar uma interrogação aqui, daqui a pouco eu volto. Letra D, olha a setinha para cima de novo. Certo? Empurrando a bola para cima. Muito errado. E a letra E, todo mundo empurrando a bolinha. Pode ser também. Já eliminei duas só pelo raciocínio da água exercendo pressão sobre todos os pontos. Agora, lembra que a gente acabou de ver pressão hidrostática? A pressão aumenta com a profundidade. Olha aqui na letra A. Todos os desenhos, todas as setinhas têm o mesmo tamanho, são iguais. É como se a pressão fosse a mesma. A pressão é a mesma em todos os pontos? Sobraram duas opções agora. Certo? C ou E. C ou E. Agora, preste atenção aqui. Certo? Por que é que a letra E está errada? Porque a água vai aplicando os... Já vou dizendo que a letra E está errada. A água está aplicando uma pressão sobre o corpo, mas essa pressão é em todos os pontos do corpo. Ela tem que acompanhar o corpo. Olha aqui o que acontece com essas setinhas. Ó. Elas não acompanham. Certo? Só seria na vertical e na horizontal, só as de cima e as de baixo. Então a resposta correta é a letra C. Ó. A pressão acompanha todos os pontos. E, mais ainda, a pressão começa pequena, à medida que vai afundando, é o que acontece com as setas. Ó. Elas vão aumentando. Então a resposta correta aqui é a letra C. E seremos aprovados, se Deus quiser. Assinale a alternativa errada com relação à altitude. A altitude exerce grande influência sobre a temperatura. Correto. Certo? Se você está subindo e as partículas de ar estão ficando cada vez mais espaçadas, o que acontece com a temperatura vai ficando cada vez menor. Você sobe uma montanha, você já deve ter visto isso em filme. Na montanha eu tenho temperaturas geladíssimas. Quanto maior a altitude, mais rarefeito torna-se o ar. Correto também, isso eu mostrei lá na figura. As partículas de ar ficam mais distantes. Quanto menor a altitude, ou seja, quando eu estou descendo, ocorre menor irradiação e, por consequência, menor temperatura. Menor temperatura é lá em cima, gente. Não é na menor altitude. Certo? A letra C, está mandando marcar errada. A letra C é errada. Vamos só conferir a letra D. Quanto maior a altitude, menor será o ponto de ebulição da água. Olha aqui uma coisa que eu não tinha falado ainda. Vou lembrar para você. Se você estiver numa montanha, a gente diz assim, o ponto de ebulição da água qual é? A gente decora até, né? Faz joguinho, pergunta tudo. É 100 graus Celsius, né? Para ferver a água. Nunca disseram para vocês que é a nível do mar. Isso. Se você estiver numa montanha, se você estiver no morro, certo? A água vai ferver com a temperatura menor. Certo? O que é ferver a água? O que é colocar a água em ebulição?
é espalhar as partículas da água, não é isso? Só que quando você está no ambiente que as partículas por si só já estão querendo se espalhar, certo? Que é um ambiente rarefeito, é mais fácil espalhar essas partículas. Então, eu preciso de menos energia, eu preciso de menos temperatura. Então, a letra D está correta também. Numa montanha, o ponto de ebulição com certeza será menor do que 100. Falando da água. Em 2007, a FIFA, Federação Internacional de Football Association, proibiu a realização de jogos de futebol em altitudes acima de 2.500 metros. Certo? Isso são atitudes mais políticas do que corroboradas por alguma coisa científica. Estou falando com relação à FIFA. Por quê? Porque acho que no ano seguinte, em 2008, isso aqui já tinha sido derrubado. É porque essa questão aqui é velha. Com o argumento de que os jogadores que vivem em altitudes mais baixas têm menor chance de apresentar um desempenho bom quando jogam em maiores altitudes. A preocupação está vinculada principalmente aos problemas respiratórios sistêmicos que as populações que não vivem nessas altitudes podem apresentar. O motivo que justifica essa decisão da FIFA é que, em várias altitudes, a pressão do ar de novo, sempre lembrando a vocês, certo? Atitude política, isso aí. Porque no ano seguinte eles barraram e até hoje você joga aí, vai subir montanha, o jogador lá morrendo, coitado, se esforçando para respirar. Vamos lá. Ó. Em altas altitudes, o que eu falei com vocês, a pressão atmosférica diminui, né? Então não é maior. Quando tiver maior aqui, vamos logo cortar, não vou perder tempo nem igual. Certo? Vamos ler aqui a letra D ou a letra E. Letra D, menor. O ar é menos rarefeito. Olha só que coisa horrível, menos rarefeito. Já cortei essa aqui também. Resposta correta, a letra E. Vou ler por desencargo de consciência. Menor. O ar é mais rarefeito. Certo? E a dificuldade de respiração é maior. Confere aqui a letra E. E com isso a gente encerra a nossa aula de hoje.